Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Salmo de número 46, verso 1. Ministério Pão Vivo. Vem comigo em meu canal no YouTube para darmos continuidade ao nosso tema, o tempo do fim. Hoje vamos analisar um ponto de destaque. Destaque a um grupo seleto de habitantes da Terra. Um grupo seleto para Deus, os escolhidos. Bem, a própria palavra escolhido em si, ela já traz um privilégio, um significado. Aí então, a gente começa lembrando daquela palavra lá da carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 1, ele diz que nós fomos eleitos, isto é, escolhidos antes da fundação do mundo. E esse destaque, esse privilégio de sermos escolhidos, ele se destaca aqui no sermão profético do Senhor Jesus Cristo, quando ele disse sobre a intensidade da grande tribulação. Ele disse: haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio, nem jamais haverá. E ele continua dizendo que esses dias foram abreviados, isto é, não era para ser apenas 3 anos e meio. Esses dias foram abreviados, mas por causa de quem? Por causa dos escolhidos. Ele reitera que se esses dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria. Isto é, morreria todos os habitantes da terra. Mas, por causa dos escolhidos, Deus abreviou esse tempo. Mas, o que quer dizer isso? Por que essa gente, esses escolhidos, têm um papel tão importante assim, que Deus alterou a sua agenda, o seu tratamento? Esse papel é tão importante. Deus dá esse destaque aos escolhidos, aos salvos. Primeiro, porque Deus investiu tudo mesmo nessa gente, nessas pessoas. Aliás, Deus investiu tudo no homem. Ele investiu a própria vida dele, porque ele se encarnou, ele se tornou homem
para que através disso, desse ato enigmático, misterioso, que o apóstolo Paulo chamou de grande mistério, para que através desse ato ele remisse, salvasse o homem. Mas nem todos querem, nem todos acreditam, nem todos aceitam. Mas aqueles que aceitam, que aceitaram, que continuam aceitando, eles se tornam os escolhidos. E então, a grande tribulação, o tempo da grande tribulação foi alterado por causa dos escolhidos. E depois, Jesus cita os escolhidos novamente. Ele, falando de sua vinda, ele disse que vão aparecer falsos cristos e enganarão a muitos. E ele disse que vão dizer, vão declarar, quem sabe vão até pregar: ei-lo aqui, ei-lo ali. Aí ele fala: não vades e nem credes. Aí ele continua dizendo, e muitos dirão, ele está no deserto, ele está no interior da casa. Aí, nessa descrição, ele diz que entre os falsos cristos surgirão também falsos profetas que enganarão a muitos. Aí então, ele faz uma observação: se possível, enganariam até os escolhidos. Você percebeu que destaque? Enganarão os falsos cristos. O anticristo, ele vai enganar a muitos com sinais, prodígios e maravilhas. Mas haverá um grupo de exceção. É justamente esse grupo de exceção que na Bíblia é chamado de igreja. Esta mesma igreja, este mesmo povo, não uma denominação, este povo que ele comprou com o seu sangue. Como está escrito lá em Apocalipse 1, verso 5. Jesus, aquele que nos libertou de nossos pecados e nos comprou com o seu sangue, nos comprou para Deus e fez de nós reino e sacerdotes. E reinaremos com ele pelos séculos dos séculos. É esse grupo seleto, esse grupo diferente que está espalhado pelo mundo todo, que não será possível enganá-los.
Não vai ser tirado da terra antes da grande tribulação, não. Vão estar aqui. Mesmo estando aqui, ali em Apocalipse capítulo 13 e verso 8, mostra que os habitantes da terra seguirão o anticristo e vão aplaudi-lo, dizendo: quem é semelhante a ele? Todos irão aplaudi-lo, adorá-lo. Mas nesse todos aparece o grupo de exceção novamente. Aparecem os escolhidos novamente. Todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida desde a fundação do mundo. É esses mesmos que Jesus chamou de escolhidos no seu sermão profético. A iniquidade, a perversão, os milagres, os prodígios, nada disso vai ter força para enganar, para iludir os escolhidos. Foi Jesus quem disse. Ele disse que muitos serão enganados, se possível, até os escolhidos. Mas não sei se você já faz parte deste grupo de escolhidos. Eu nem estou perguntando se você tem religião, se você faz parte de uma denominação. Que você faça parte dos escolhidos, que assim você, nem hoje, nem amanhã, nem na grande tribulação, você, se ela acontecer no seu tempo, no nosso tempo, que você não seja, e aliás, você não será enganado pelos sinais, pelos prodígios do anticristo, dos falsos profetas, porque Jesus já garantiu que os escolhidos não serão enganados. Jesus, louvado seja o teu nome. Graças a ti, Senhor, pela tua palavra, graças a ti porque ela é verdade, ela é vida. Graças a ti pela revelação da mesma. Aleluia. Porque o Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo. O Senhor nos elegeu. Por isso, não seremos enganados por ninguém. Amém e amém.